Graça e paz, irmãos, nós estamos estudando o Novo Testamento e depois de passarmos pela genealogia de Jesus, nós agora passamos a estudar a história desse enigmático personagem da Bíblia chamado João Batista. A história dele, como muitas histórias da Bíblia, é uma história assim fascinante, extraordinária e que, observando os detalhes da vida dele, nós extraímos lições extraordinárias para as nossas vidas, nosso ministério, nossa família, nossa forma de viver, de pensar, de ver a vida e de enxergar o Cristo. E nós, em cada um desses nuances, nos vemos ali, no momento inicial do seu ministério, no momento em que ele se reserva no deserto para o princípio, a gênese do seu ministério, nos momentos de crise também que ele enfrentou, enfim, em todos os momentos de sua história. Mas, em nosso estudo, nós nos voltamos inicialmente para a promessa do nascimento dele feita aos seus pais. E ali nós já vimos o milagre, a misericórdia, o amor, a graça de Deus sobre a vida daquela família, uma vez que sua esposa era estéril e, portanto, não podia dar à luz. Mas, num dado momento em que Zacarias estava no exercício de sua atividade ministerial, Deus falou com ele. Ele fez uma promessa toda especial. Abro um parêntese aqui para dizer que é no exercício das nossas atividades, no cumprimento das nossas tarefas, nos momentos em que imaginamos que nada pode acontecer. Nesses momentos, Deus se volta para nós e fala ao nosso coração. Foi assim com Moisés, por exemplo, quando subiu ao monte para apacentar algumas poucas ovelhas de seu sogro. E enquanto fazia, Deus falou ao seu coração, lhe chamou e fez a partir daquele momento uma grande obra em sua vida. Na vida de tantos outros que estavam cumprindo também a sua atividade normal da vida, e Deus falou o coração e chamou para uma grande obra. Assim também na vida de Zacarias, no exercício do seu sacerdócio, no momento em que ele ia penetrar o santíssimo lugar, porque a escolha caiu sobre ele. Deus falou o seu coração, ele fez uma promessa toda especial. Lhe disse que daria um filho e o seu nome seria João. Em algum momento, diz o texto, que Zacarias ele duvida daquilo que Deus havia falado com ele. E por esse motivo, Zacarias emudeceu, ficou mudo por um tempo. E sabe, observando esse detalhe da mudez de Zacarias, eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz em seu comentário do Evangelho de Lucas, desse texto em questão, que a própria mudez de Zacarias explicita igualmente o aspecto salvífico, pois quando a voz daquele que clama no deserto é anunciada, o sacerdócio do Antigo Testamento emudece. Cala-se a bênção levítica, quando então surge a descendência daquele em quem serão benditas todas as famílias da terra. Enquanto Zacarias se viu por um tempo emudecido, mudo, perguntaram ao seu filho depois de nascido: me diga alguma coisa ao seu respeito. O senhor é o Cristo? O senhor é o Messias? O senhor é Elias? Ele disse: não. Eu sou uma voz que clama no deserto. Foi silenciado a voz do sacerdócio veterotestamentário para que a voz que clamava no deserto, e principalmente a voz daquele que tem voz como voz de muitas águas, fosse levantado a partir desse momento. É interessante notar que o ministério de João Batista era para preparar o caminho, para estabelecer um novo tempo em que o caminho fosse aplanado, para que o Messias pudesse vir. E de fato ele cumpriu isso fielmente. Quando, decidindo viver no deserto, ele principia o seu ministério, ele começa o seu ministério. E, curiosamente,
As multidões afluíam para o deserto, num grande despertamento espiritual que aconteceu ali naquele lugar. Interessante é dizer que a voz que clamava no deserto gritava mais alto do que a voz dos governantes no palácio, até mesmo do que a voz do sumo sacerdote no templo, porque Deus estava com aquele moço e havia lhe chamado para uma grande obra. Ele devia cumprir o seu ministério com fidelidade. Em tudo, ele deveria ser consagrado ao Senhor, separado para fazer uma grande obra. E, aliás, todos aqueles que querem fazer a diferença, que querem exercer o ministério com excelência, devem se separar. João Batista fez exatamente isso. Ele não preferiu os holofotes, os palácios, os lugares altos, mas ele esteve entre os vales e montes, no deserto, para o cumprimento de sua vocação. E é preciso salientar a você que, se você quer ter uma vida plena em Deus, é preciso ter esse momento a sós com Deus. É preciso que você tenha intimidade com Ele, para que Ele possa fazer em você e através de você uma grande obra. O ministério de João Batista, logo após esse momento em que ele se separa e lá no deserto ele ouve o chamamento de Deus para o cumprimento do seu ministério, é um ministério que não é um grande ministério em relação a ser um ministério longevo, um ministério de muitos anos. Mas enquanto ele viveu, ele foi fiel em tudo ao Deus que ele servia. Um homem corajoso, destemido, de uma mensagem poderosa, verdadeira e que alcançou o coração de tanta gente à época. E mesmo em face das perseguições que o tal sofria, por sua palavra, por sua pregação de arrependimento de pecado, ele não abandonou o seu ministério. Continuou fiel, pregando e fazendo a obra do Senhor. Até que ele alcança o clímax, o auge do seu ministério, quando em algum momento ele está batizando a multidão. E lá no meio, ele percebe alguém diferente. E quando João o vê, ele aponta para o mesmo e diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus está ali. João, atônito, com os olhos fitos em Jesus, diz a ele: Senhor, eu é que devo ser batizado por ti. Mas Jesus disse: não, João, convém que eu seja batizado, para que em mim cumpra toda a justiça. E assim o fez. E o ponto mais alto, o suprassumo, o êxtase, o clímax do ministério joanino é quando ele batiza o Messias, o Cristo, e do céu se ouve uma voz: eis aí o meu filho, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Que cena maravilhosa, que cena poderosa, o reflexo, o brilho da glória de Deus sobre o ministério do Messias, e que também irradia sobre o ministério de João, que havia feito muitas obras, mas que alcança agora o ponto mais alto do seu ministério. E nós que vivemos as emoções de servir a Deus, de sermos coparticipantes dessa obra, temos em nosso coração uma alegria indizível, grandiosa, preciosa, de podermos fazer a obra de Deus. Enfrentamos também as nossas crises e os nossos problemas, porque quanto mais nos é oferecido, nos é dado, certamente mais será requerido de nós. E João também, como um homem comum que o era, ele teve suas crises ministeriais. E em algum momento, diz o texto que João estava preso, quando no sofrimento da masmorra, João manda 2 dos seus discípulos ir até Jesus e perguntar para ele: o senhor é o Messias ou devemos esperar outro? Jesus, diferente de muitos de nós,
Ao invés de repreendê-lo, Jesus lhe oferece uma palavra de vida, de alento, de convicção de que ele era o Messias. O testemunho de Jesus em relação a João não mudou por sua fragilidade e seu momento de dificuldade. Aliás, é preciso dizer que em algum momento, quando Jesus deu testemunho de João, ele disse: "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Isto é, vocês não viram no deserto um homem que se prostra, que se dobra diante das situações, das vicissitudes da vida, dos problemas, das intempéries da vida. Vocês foram ouvir um profeta? Digo a vocês, ele é muito mais que um profeta. Dos nascidos de mulher, ele é o maior." Jesus manteve o seu testemunho acerca de João, mesmo em face das suas fragilidades. E a fragilidade de João, a dúvida de João, talvez pode ser a sua dúvida, quando não consegues conciliar o problema que você está enfrentando, a necessidade momentânea, e você não tem uma resposta. Os teus enfrentamentos, as tuas dúvidas, os teus dramas, os teus fracassos se agigantam sobre você e você não sabe o que fazer. E você muitas vezes se pergunta: onde ele está? Será que ele me ouve? Parece que agora o céu está de bronze e o Senhor não tem me ouvido. Talvez essa seja a sua dúvida, imaginando que Deus está alheio ao seu problema. Enquanto isso, a impiedade aumenta. Percebam a cena: João está preso. Herodes está enraivecido por um João que denunciava os seus pecados, os seus erros, seus adultérios. João está ali porque ministrava a verdade. E nisso eu aprendo que vale a pena ser fiel. Mesmo que isso lhe custe um alto preço, seja fiel. Mesmo que hajam dúvidas que lhe acometam o coração, não deixe de fazer a obra. Mesmo que em face do seu sofrimento parece que Deus está alheio àquilo, está em silêncio e tu não consegues entender por que te silencias em face de tanto sofrimento. Não temas. Continue cumprindo cabalmente o seu ministério, fazendo a sua obra, porque quem te prometeu é fiel. E vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. E João foi fiel. Recebeu aquela palavra de alento de Jesus na prisão, e aquilo lhe enche o coração de força e de fé. Mas o fim vem. E o fim para ele veio da pior maneira, para quem decidiu viver do modo mais correto. João fez o que deveria ser feito. Foi fiel em todas as coisas, cumpriu o seu ministério. Deus em tudo o honrou, mas o tempo do fim foi decretado pelos céus. E são duas coisas que eu queria pontuar contigo, e são importantes observações. O que nós temos em algum momento é a festa no palácio. Herodes, Antipas, Herodias, todos estão presentes ali. Quando uma fútil moça começa a dançar, e o rei, e o tetrarca, e o governador embriagado, alegre pelo vinho, diz: pede o que tu queres, que eu lhe darei até metade do meu reino, se você quiser. E em algum momento, a cabeça de João Batista é pedida. Percebam comigo a cena. Ali nós temos uma jovem fútil, uma mulher adúltera e um rei embriagado. Essa é a cena que nós temos. E essa realidade da impiedade se sobressai à vida casta, santa, separada que João tinha. E talvez isso seja objeto de suas dúvidas. Mas, quando nós olhamos para a soberania de Deus,
Deus faz o que quer. Ele é soberano. Só Ele determina o dia de todas as coisas. A vida e a morte estão em suas mãos. E ao homem não está reservado o direito de reclamar as benesses dessa vida, porque nós não somos merecedores. Tudo que temos e somos é pela misericórdia de Deus. E em algum momento o fim vem. E o fim foi determinado. A história de João chegaria ao fim pela vontade de Deus. É fato que a forma como isso acontece é sinistra, é estranha, é instrumento de dúvidas, mas a grande realidade é que em Deus repousa a soberania. Ele é soberano e certamente suas determinações podem não ser entendidas, compreendidas pelo homem, mas elas cumprir-se-ão à medida que Deus deseja. E assim o fim da história de João, enquanto o homem vivo na terra, chega. Mas apesar de João ter sido morto, a morte não é o fim da sua história. Suas palavras cumpriram-se, todas elas, nenhuma caiu por terra. E o testemunho que a Bíblia dá de João está exatamente no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 41. O apóstolo ali diz: de fato, João não foi acompanhado por nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito do Cristo era verdade. Esse é o testemunho da Bíblia. Suas palavras ainda vivem, têm se cumprido, cumpriu-se para a glória daquele que lhe chamou para uma grande obra. Assim é sobre você. Continue, vá em frente. Deus é contigo. Grande é a obra. Deus abençoe e espero lhe encontrar nos próximos dias para que possamos continuar estudando o Novo Testamento. Fique com Deus.